Pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos trabalhos. A gente tem preparado para vocês uma apresentação sobre o Tormentas e Fios dos Deuses, projeto preparado aqui dentro da Universidade de Fevale, junto com os professores e alunos, que a gente tem... Hoje a gente tem um grande orgulho de poder apresentar isso para vocês. O jogo já está em uma etapa de finalização, né, Raguzi, bem perto do 100%, assim, já estamos quase finalizando. Com o lançamento... Oi? A etapa final. A etapa final, né, com o lançamento previsto para o segundo semestre, início do segundo semestre. A gente está finalizando umas coisinhas ainda e vocês vão poder acompanhar um pouco da história do desenvolvimento do jogo, como é que a gente criou ele do zero, assim, praticamente, né, junto com os alunos do Laboratório de Jogos Digitais, e um pouco sobre uma palestra mais técnica, que a gente vai falar sobre o desenvolvimento do jogo em si. Vocês poderem acompanhar nossos processos, junto com a equipe toda que está aqui presente, e um pouco do estado atual do jogo, como é que ele está. Nós vamos apresentar o jogo para vocês, vamos fazer um teste aqui ao vivo para vocês darem uma olhadinha, né? A gente está pensando em convidar talvez 2 dos melhores jogadores de Tormenta do universo, do mundo, né? Que estão sentados ali, nossos 2 game testers, o Benhur, né? E o Lucena, que a gente brinca que a gente tem, assim, a gente tem por enquanto 5 grandes jogadores de Tormenta do mundo, os melhores do mundo. Eu, o Raguzi, o Guilherme da Jambô, né, e por enquanto, né, o Luciano e o Benhur, que foram os únicos que conseguiram terminar o jogo. Junto com o Laco. 6, desculpa. São 6 no total. Só que o Raguzi é o último porque ele não testa o jogo, ele deixa os outros testar. Né? A culpa é minha sempre. Né? Exato. Programador é só se pode. Tá? Então, pessoal, assim, nós vamos começar do início. Né? A gente tem um cronograma bem legal, para vocês poderem entender como é que tudo começou, como é que foi o processo. É uma longa história, nós vamos por partes, devagarinho, depois vamos para a parte técnica e depois a gente mostra o jogo para vocês. Nós vamos ter um momento para perguntas, vamos deixar um pouco mais para tarde, vamos explicar os processos para vocês poderem ir acompanhando. Tá? Então, iniciando, então, basicamente, eu não sei, creio eu que sim, né, mas não me refiro exclusivamente ao jogo, mas todo mundo que conhece Tormenta RPG, vocês são familiares, levanta o braço quem conhece, ou pelo menos já ouviu falar. Bastante gente conhece, né? Não conhece, então eu vou explicar para o nosso ilustre. Qual o seu nome, por favor? Cristiano. Cristiano vai entender agora como é que funciona. Né? Tormenta RPG, ele existe desde 1999, em junho agora, de 2014, mês que vem, vai completar 15 anos. E vamos lançar um vídeo demo do jogo agora oficial como preparação, né, para o lançamento do jogo e como um fato comemorativo dos 15 anos de Tormenta. Mês que vem nós vamos lançar um vídeo especial para o público que colaborou e o pessoal poder conhecer. Ele trabalha com um nicho de mercado muito específico, que é fãs de RPG, fãs de anime, fãs de mangá. Quem conhece Tormenta sabe que ele mexe bastante com esse público e ele trabalha com o que a gente chama de cauda longa, ou long tail, que é lançar, a partir de uma franquia, lançar vários produtos para que ele nunca se perca, né, nunca saia da cabeça das pessoas que conhecem esse produto. Então, de tempos em tempos lançam quadrinhos, vocês devem conhecer Holy Avenger, que é bem conhecido, Victory, e é tudo do mesmo universo, então tudo na verdade é a Tormenta, faz parte desse universo em si. Lançaram vários romances escritos pelo Leonel Caldela, ele tem uma trilogia de livros de Tormenta que ficou bem conhecida, audiobooks. Quem trabalha com audiobook com eles é o Guilherme Briggs, vocês devem conhecer o Guilherme Briggs, dublador do Freakazoid. Enfim, o cara é muito foda, e ele é um dos maiores dubladores do Brasil. Hoje eu sei que tem aquele programa da MED, sabe? Vai ver aquele tem um canal, um programa da MED, assim, que ele faz a direção de dublagem. Pelo menos eu sei o que ele está fazendo agora. E além dos suplementos de RPG que são tradicionais, né? Então, o público que é fã de Tormenta, que ele é bem fervoroso sobre a franquia, ele sempre sonhou que um dia, né, Tormenta poderia conseguir fazer uma animação, um desenho animado e um game. A animação ainda é um sonho muito antigo. Lá pelo final dos anos 90, início dos 2000, tentou se fazer uma animação com recursos próprios e não deu certo. E então a ideia de um game se tornou uma possibilidade
junto aqui com o pessoal da Fevale. Como é que isso aconteceu? Inicialmente, a Jambô tinha conhecimento, acabou tendo conhecimento do trabalho aqui da universidade, que a gente tinha, tanto do laboratório de jogos, quanto dos trabalhos dos alunos. Eles ficaram bem impressionados com as qualidades dos trabalhos, especialmente com os trabalhos de projetos 6 e 7. Eles gostaram bastante do acabamento dos jogos que foram produzidos. Durante uma visita que eles fizeram, a gente mostrou um portfólio para eles, eles gostaram bastante. E, com isso, criou-se uma ideia meio maluca de, dentro do laboratório de jogos digitais, nós produzimos um jogo de Tormenta. Inicialmente, isso foi um fato que assustou um pouco alguns alunos que estavam lá com a gente, mas a gente teve 5 malucos assim, que toparam a ideia, né? E aqui a gente tem presente aqui o William, que está ali sentadinho. Levanta aí, William, dá um oi pro povo, né? O William, ele foi responsável nessa parte de prototipagem, ele foi responsável por modelagem. Na verdade, não dá nem para dizer muito tarefas específicas do pessoal que trabalhou, porque todo mundo fez um pouco de cada coisa. O William foi mais um que faz tudo, fez level design, modelagem, fizemos horrores de coisa. E fez café? Não, Chewbacca não sabe fazer café, se puder. E o Giovanni Webster, levanta aí, Giovanni. O Giovanni produziu... O que foi isso? Giovanni Webster fez a parte de trilha sonora, edição de trilha sonora, efeitos sonoros, fez toda essa parte junto com a gente no início. Assim como vários outros alunos, o Vini, que não está aí agora, enfim, no total foram 5. E foi um período meio maluco que a gente fez durante um semestre, a gente teve 4 meses, mas já está produzindo, mas na verdade a gente trabalhou de verdade só 2 meses. Porque os outros 2 meses nós estávamos envolvidos com outros projetos. Então a gente aproveitou os 2 primeiros meses, que era no segundo semestre de 2012, já faz um tempo, né? A gente desenvolveu a pré-produção, a ideia do jogo, o conceito, os personagens que iam ser aplicados dentro do jogo, um pouco da ideia do roteiro, mas era apenas uma sinopse, não tinha roteiro especificamente dito. E levamos 2 meses fazendo isso, e depois outros 2 meses produzindo de verdade um protótipo. Qual a moral que a gente estava tentando enxergar nesse período? Assim, isso transcorreu pela nossa cabeça. Ao mesmo tempo que a gente criava a ideia do jogo, a gente pensava, tá, mas como é que nós vamos realmente produzir isso? Porque o jogo de Tormenta, nós vamos cair numa responsabilidade muito grande, que o público vai querer algo legal. Se a gente fizer porcaria, cara, nós vamos ser massacrados eternamente pelo público. Então, a gente viu que a gente precisava de uma coisa muito básica, muito simples, que se chama dinheiro, né? Para poder produzir e para poder, principalmente, poder fazer com que os alunos que estivessem envolvidos nesse projeto se sentissem remunerados, né, com muito obrigado no final, não digo com dinheiro, né, a gente pudesse pagar esses, né, tu não quer muito obrigado mais? Ou não? Então tá bom. Para que a gente pudesse pagar o pessoal para trabalhar junto com a gente, e a gente se baseou bastante. Tá bem aí, Augusto? Quer sentar um pouco? Não, tô bem, né? Tá bom. Parece um pouco paciente, tudo bem. Em que a gente pudesse financiar esse projeto, e a gente viu uma proposta que a gente achou bem interessante, que é o chamado financiamento coletivo. Porque a gente entendeu que como Tormenta... Cara, se Tormenta tem esse público todo para poder produzir uma HQ, para produzir, sabe, tipo, tem um monte de jogadores de Tormenta, com certeza esse público iria apoiar um projeto semelhante a isso, algum game de Tormenta, alguma coisa nesse estilo. E a gente se baseou muito num projeto de quadrinhos do Combo Rangers. Vocês conhecem o Combo Rangers? Fábio Abu, em que ele arrecadou, ele pediu, acho que foi 40 mil reais, um crowdfunding dentro do Catarse, e ele conseguiu 60 mil com esse valor. Então, isso para nós, enquanto nós estávamos produzindo o protótipo, o William vai lembrar, a gente ia todo dia no Catarse para ver como é que a campanha dele estava ocorrendo. A gente entendia que se o Fábio Abu conseguisse, né, 40 mil reais para fazer um gibi, a gente conseguiria algum bom valor, talvez, para fazer um game. Essa foi a nossa premissa básica. Quando o Yabu conseguiu esse dinheiro, ele ultrapassou a meta em 50%, tipo, ele foi além disso, ele conseguiu 60 mil, a gente olhou, tá, cara, então é isso aí, é nós, entendeu? E vamos colocar isso para frente. E com o protótipo pronto, bolamos aqui toda a campanha, o professor Guilherme ajudou aqui bastante na produção do vídeo, com a edição, né? Cadê eles trabalharam no vídeo também, na edição, quem é que tinha ajudado? Né? A gurizada,
todo que participou, né? E a gente produziu um vídeo de divulgação básico em que essas são algumas imagens do protótipo na época, em que a gente conseguiu produzir 3 cenários, e 3 cenários são 3 inimigos? Eram 3 inimigos. São 3 inimigos e um personagem, que seria um personagem, o Samson, que é o personagem masculino ali, que é um bárbaro ladino, né? E a Selena, que é uma elfa arqueira. Essa era a nossa ideia. A gente produziu isso aí em 2 meses, como foi comentado. Trabalhamos para burro para fazer isso aqui. E lançamos a campanha em 2013. A campanha foi lançada oficialmente em março de 2013. Durante esse período de janeiro e fevereiro, em que seria férias escolares, na verdade não era férias. Nós estávamos trabalhando na campanha, criando todo o processo, e terminando de digitar o vídeo, entrando em contato com o Catarse. A gente conversou com o Catarse para trocar uma ideia com eles, para ver o que eles sugeriam para nós. E lançada a campanha, foi uma campanha de 40 dias, que foram bem estressantes, né, principalmente para mim, porque eu tive umas noites que eu não dormi de nervoso, né, porque geramos assim, uma polêmica muito maior do que a gente imaginava do que poderia acontecer. Assim, o estrondo, o estopim que a gente lançou, teve uma explosão muito maior do que a gente imaginava. E a gente foi, literalmente, no início, vocês conhecem um site muito famoso, que os gamers conhecem, assim, eu preciso dizer o nome do site? Ou não? Não precisa, né? É um site bem popular, bem conhecido, e os usuários desse site meio que zoaram horrores com a gente. Vocês podem ver alguns comentários, isso é um dos meus favoritos. Jogo brasileiro é kkkkkk, até hoje não entendi os caras, até hoje. O jogo brasileiro, tô fora. E o mais legal de tudo é assim, um cara doou, isso foi o mais legal, ele doou, depois se arrependeu. Acabei de doar, mas o Catarse faz o que com o dinheiro arrecadado? Ele devolve? Porque aconteceu uma coisa, durante o processo, a gente começou muito bem a campanha. Assim, foi tipo assim, foi um estrondo a campanha no início, subiu e depois foi fazendo assim. Pra vocês terem uma noção, teve um dia no início da campanha em que a gente ganhou, num dia a gente ganhou R$6.000, logo nos primeiros dias. No meio da campanha teve um dia que a gente ganhou R$30. Aí é de se apavorar. E aí o mais legal de tudo, no final da campanha teve um dia que a gente ganhou R$15.000. Por quê? Porque existe uma crowdfunding, funciona mais ou menos assim. A primeira semana tu tem que estourar, tu tem que conseguir pelo menos atingir 30% do valor, né, do que tu está precisando, para poder tu ter uma noção de sucesso, para ver se realmente funciona. 30%. Logo depois, durante o desenvolvimento da campanha, quando a campanha deixou de ser novidade, as pessoas já cansaram de ouvir falar de ti, ela começa a cair. E durante esse resto desse período, tu vai arrecadar aproximadamente uns 20%. E aí na tua última semana, tu vai arrecadar 50%. Por quê? Porque o brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, a gente ficou bem confiante, porque os números batiam, curiosamente batiam 30%, 20%. Quando a gente atingiu 20% perto da última semana, a gente acreditou que realmente a gente ia conseguir os 50% finais. E o resultado foi que conseguimos 74.575, considerando que a gente pediu 60 mil. Então, ultrapassamos nossa estimativa. A gente conseguiu 60 mil no domingo, às 8 horas da noite, eu me lembro direitinho. E na segunda-feira, lá pelo meio-dia, encerrava a campanha. Então, tipo, só nesse prazo do domingo das 8 da noite até a segunda-feira ao meio-dia, a gente arrecadou mais 74.575. Então, foi um relativo sucesso, bacana, foi muito legal a campanha, teve muita gente que apoiou a gente, deu um feedback muito legal para nós, muita gente ficou bacana, assim, por uma iniciativa de mercado, porque até então nunca tinha sido feito um jogo digital brasileiro, no Catarse, uma plataforma brasileira que tenha sido tão bem sucedido. Então, a gente, por enquanto, ainda somos um recorde de arrecadação nesse critério. Com 864 apoiadores, a página do Projeto Catarse teve na época, isso são dados da época, ele continuou mudando, mais de 200 mil views. O vídeo principal foi rodado, deram play 27.600 vezes, mais de 8 mil likes no Face, mais de 1.800 tweets no Twitter. Isso aqui é um dado muito legal. Não sei se vocês entendem um pouco de e-commerce, assim, mas normalmente se calcula o quê? No momento que tu coloca um anúncio na internet, grande coisa se a pessoa viu o teu anúncio. Grande coisa se a pessoa clicou no teu anúncio. O que importa é o que tu conseguiu vender.
Então, para vocês poderem entender uma ideia, se faz normalmente um cálculo, o Catarse passou para nós assim. Vocês precisam entender o seguinte: de cada 100 views, 10 pessoas vão dar um play no teu vídeo e uma pessoa vai contribuir. Essa é a média do Catarse. Só que esse 1 já é considerado o dobro do que se arrecada em e-commerce. E-commerce se arrecada normalmente de 100, 10, 0,5. Pessoas que realmente compram. Então a gente foi um case para o Catarse. A gente conseguiu 3,1 apoiadores sobre esse valor. Então nós triplicamos o comum que o Catarse recebe. Então isso para nós foi muito bacana. O Catarse ficou muito satisfeito com o processo. Teve gente que tinha uma recompensa que daria R$1.500. Teve um cara que ligou para o Catarse dizendo que queria pagar 3 mil para que a gente abrisse uma nova vaga de 1.500 para o cara. Porque a gente já tinha vendido uma vaga dessas 1.500 e o cara disse, não, eu quero ter essa recompensa. O cara ligou oferecendo R$3.000 para que a gente abrisse uma vaga. A gente sabia que geraria um problema enorme para nós, mas óbvio que a gente adora dinheiro. E a gente topou de fazer. Por quê? Porque na verdade isso sugere, são personagens que entram dentro do jogo. O pessoal fez alguns prêmios assim, que se tu pagasse a partir de R$800, tu tinha um personagem teu dentro do jogo. E se tu pagasse 1.500, ele não só entrava no jogo, mas ele passava a ser um personagem oficial no universo de Tormenta. Ou seja, o teu personagem pode daqui a pouco ter um gibi, pode ter, né, ele vai para outras mídias também. Ok, ganhamos o dinheiro e esse foi um momento bem bacana em que o professor Thiago Raguzzi entrou no processo todo com a gente, né? A gente começou a estruturar o projeto de verdade do jogo, como é que ele deveria ser. A partir do feedback, e muitas vezes o legal foi isso, aquele feedback negativo que às vezes a gente tinha de algumas coisas do protótipo, isso para nós foi assim, o que deu gana da gente melhorar, né, o início do nosso projeto. E então a gente teve mais professores envolvidos, então o primeiro que apareceu querendo colaborar, participar foi o Thiago Raguzzi. O professor José Francisco deu um apoio para nós enorme na parte de coordenação de animação. O Alessandro Lima, que está lá no fundo, fez um personagem para nós do jogo. E com o dinheiro a gente conseguiu, então, contratar 2 estagiários de programação, que no caso aqui o Vitinho, né, Vitinho? Levanta aí, Vitor Valadares. Vitor Valadares. Fala como fosse esse nome, porque esse nome merece. Não, Vitor Valadares. O estagiários era o Vitor, né? O Vinícius Cesari, que ambos, né, o Vini ainda estava no último semestre do curso, estava no 6º semestre na época, né? E 3 funcionários. Então eu cumpri uma promessa com o nosso tio Baquinha, né? O William, né? Que como o William ele participou intensivamente no processo de construção do protótipo, tanto ele quanto o Vini, o William já era formado, então a gente contratou ele como funcionário da Fevale com esse valor. Convidamos também o Christian Ritter, que recém tinha se formado também para ser nosso programador. E o Cristiano da Silva, que ele fez parte da primeira turma de formandos aqui do curso, a primeira turma que surgiu. Foi um desbravador aqui do curso, assim. E um artista 3D excelente, e a gente acabou chamando ele. Ele tinha tentado convidar ele para vir para cá, ele está agora trabalhando na Samsung, no estúdio de Manaus. O Tormenta deu um up para ele, ele conseguiu dar um up de portfólio bem bacana e ele está lá agora. Ele ia vir, só que aí o chefe dele não deixou. Né? E o mais bacana de tudo... atrasado. Tá atrasado lá. E o mais bacana de tudo, nesse período todo, foi que a gente lançou uma campanha linda, maravilhosa, chamada Tormenta Esperança. Tormenta Esperança é o seguinte: cara, tu tem um personagem medieval, cara, dá pra nós, né, que a gente vai botar no jogo. Tu tem um asset, por um acaso? Tem? Então passa pra cá. Né? Foi lindo. Né? Então, a campanha Tormenta Esperança foi um sucesso, que a gente conseguiu trazer muita gente pro projeto, que participou ativamente com a gente. Assim, e a gente tinha também 3 monitores do Lab. Esses monitores é o Leonardo Paul, que ele fez a animação junto com a gente. Quem mais eram os monitores? O Léo Surf, Thiago Gui. E o Thiago, ele não era... O Thiago foi completamente... Cadê o Thiago? Não, o Johnny É foi. o Johnny, é verdade. O Johnny que fez concept para nós. O Thiago, ele foi voluntário. Né?
Temos a Dora também, que participou em Concept também, um pouco de terceirização. Enfim, tem muita gente que participou com a gente de uma maneira ou de outra. O Anderson Matias, que foi nosso aluno, o André, que também participou, tem muita gente que participou com a gente. E a gente tinha um prazo muito bem específico, muito bem fechado, que era justamente 6 meses. Ou seja, era o tempo que a gente conseguia ter funcionários trabalhando com a gente. Era porque dinheiro dava. Depois daquele não tinha mais dinheiro, ou melhor, não tem mais dinheiro. Né? Então a gente abraçou essa causa direto da produção. Né? E a gente teve o apoio de 3 empresas que olharam o nosso projeto, adoraram. Na verdade, o mais legal de tudo foi logo após o sucesso do crowdfunding, cara, chovia e-mail na minha caixa de e-mail, de gente querendo colaborar, gente de Salvador, São Paulo, Santa Catarina, outras universidades se acabaram se dispuseram de ajudar a gente também, querer participar de alguma maneira. E a gente tinha um entrave que, na verdade, a gente não teria como trabalhar com alguém de fora, alguém de outro estado, alguém de outra cidade. Teriam que ser pessoas que estivessem perto da gente. Então, a gente convidou, ou melhor, eles se convidaram, né, para participar com a gente. 3 empresas muito bacanas, que é a Yoho Music Arsenal, que ela fez toda a parte de efeitos sonoros e, principalmente, que quebrou um galho para nós enorme. Eles implementaram todos os efeitos sonoros na Unity, nos cenários e nos personagens para nós. Personagens não, né, Vitor? Personagens também, né? A gente fazia umas correções, mas eles botaram assim. Eles implementaram todo o áudio para nós. Então eu vou dar uma dica para vocês. Eles sabem trabalhar com Unity, eles têm um trabalho muito legal, eles têm um estúdio em Porto Alegre. Caso vocês tenham interesse de fazer um projeto, tentem conversar com eles, dar uma orçada com eles, que são bem bacanas. E eles resolvem um problema para vocês que é muito bacana. Eles entendem de Unity, eles conseguem... É só passar a cena que eles devolvem com áudio depois. Exato. A gente passava a cena toda em 3D, os caras devolviam com áudio, a gente testava, dava mais um feedback, se precisasse voltar, funcionava muito bem. E isso para o nosso workflow foi fenomenal. Assim, sabe? A gente mandava um cenário e voltava com áudio e a gente chorava de alegria, né? Porque eles tinham um trabalho muito bacana. Na Palm Studio ajudou a gente com animações de boss. A gente estava bem apertado com parte de animação, para nós foi nossos pontos críticos, assim, eles ajudaram bastante com a gente. E o coletivo 433, sacaram ali? 433, fala errado, que eles são produtores de áudio, eles trabalham bastante no mercado publicitário, tem um trabalho muito legal. Eles estão trabalhando com... A Yoho trabalhou com o Thorin agora, eles fizeram os efeitos sonoros do Thorin. E a 433 está trabalhando com o pessoal da Otus, agora no Fragmentor, de fazer os áudios, com um trabalho muito, 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 muito legal. Então, esse era o nosso antes, que é porque, na verdade, a gente prometeu uma das promessas de campanha, a gente era meio político, assim, a gente prometia bastante coisa, a gente prometia que isso nós ia passar para isso. Então, a gente deu um gás assim, na produção de arte que foi fenomenal, assim, tanto em texturização, iluminação, efeitos especiais de vídeo, tudo, cara, a gente, com orgulho, a gente pode dizer que a gente trabalhou muito bem no prazo que nós tínhamos e é um jogo que está muito bonito, assim, está todo mundo comentando bastante, a gente tem bastante orgulho disso. Aqui uma outra cena deles, aí pode ver um close melhor dos 2 personagens principais, a Selena e o Samson. O HUD a gente já trocou, tem umas coisinhas diferentes, mas o clima é mais ou menos esse. São 2 personagens, em que cada um deles tem 3 skins, você pode escolher umas roupas clássicas dele. Por exemplo, o Samson tem uma roupa de Katabrock, que é um personagem clássico de Tormento, o pessoal que conhece, né, Holy Avenger conhece esse personagem. A Selena que era novidade, então ela tem uma roupinha de Niele, que, enfim, né, o público estava louco para ver a Niele no jogo. E a gente fez o jogo do 3D, ele é um beat'em up, com elementos de RPG, ou seja, tu pode configurar o personagem semelhante à configuração de uma folha de personagem de Dungeons & Dragons, que é da onde o Tormento se baseou. As texturas elas foram produzidas de forma a lembrar... A gente não queria fazer um trabalho de realismo, a gente queria fazer um trabalho, na verdade, que lembrasse cel shading, mas na verdade não existe um shader aplicado no jogo, é puramente textura, puramente pintura digital em cima da textura. Porque a gente não... Como é que eu vou dizer? A gente pensou que se o público fosse ver os personagens realistas, ia perder a mágica da coisa. Porque nunca foi visto
a Niele, o Catabrox, personagens vistos de forma realista, sempre uma forma mais mangá, uma forma mais ilustrada. E também a questão do tempo de produção, né? Também se o tempo fosse de botar produção. normal map e coisa, a gente ia terminar demorando bem mais para terminar esses cenários, né? Então, Exatamente, Bruno. E aqui são alguns cenários nossos do jogo. O William vai falar um pouquinho mais de cenários daqui a pouquinho e ele vai chorar um pouco, porque o William gosta de reclamar. Ele reclamou o projeto inteiro, né? Quem conhece sabe que isso é verdade, né? Especialidade do William. Mas o legal é o seguinte, tá, gente? Aqui não tem na plateia, não tem nenhum cara que é fã bobão de tipo assim, Tormenta, adoro Tormenta, porque tem muita gente fã, assim, que a gente se assustava com as mensagens que esses caras mandam. É do tipo, eu quero, pelo amor de Deus, como é que vocês vão lançar? É meio absurdo, assim. E o jogo é bastante esperado, principalmente por causa desse cenário aqui e de um outro cenário de uma floresta, porque é uma cidade élfica que é muito conhecida dentro da história de Tormenta, em que, na verdade, nunca se viu esse cenário desenhado, ilustrado, só ficou sabendo isso a partir de contos, de histórias. E ele é engraçado, porque ele é tão clássico dentro da Tormenta que ele nunca foi desenhado, isso é muito curioso. Então, para nós, isso é um motivo de choro do William durante muito tempo. Cara, com que conceito nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que criar do zero isso aqui. Então, isso para nós, para a arte, foi um tremendo desafio. Isso aqui é o palácio, é o palácio élfico que a gente tinha. Nosso desafio era criar uma floresta mágica élfica, criar uma cidade élfica em destruição, e um palácio élfico, né, em que ainda não tivesse sido destruído, estivesse em processo de ser destruído, né. Então foi bem desafiador. Esses 3 cenários para nós, que representam uma fase apenas, custou 1 mês de produção. Dentro desses 6 no total, na parte de arte foi tenso, assim, foi uma das coisas mais complexas para nós, mas a gente tem muito orgulho desse cenário, a gente acha bem bacana. Isso aqui é uma imagem dentro do palácio, né? Essa é a cidade élfica sendo destruída, em que as únicas referências que a gente tinha eram os livros de Tormenta, que tinha um mapa, sabe? Tipo, um mapa mostrando o cenário, e a gente viu que tinha um rio que passava, então a gente fez o rio ali. No mais, a gente sabia que era uma cidade, né, em cima das árvores e que estivesse queimando, isso era o principal. E junto tinha um daqueles arcos, um só. E a gente foi fazer todo o concept do cenário inteiro. Esse é uma vila na cidade de Bielefeld, ele já apareceu um pouco assim, na história, mas a gente sofria muito com o roteiro do Leonel. O Leonel Caldela foi quem escreveu o roteiro do jogo, porque o Leonel é um cara assim, que ele é muito preso a detalhes, sabe? A gente chegava, Leonel, como é que é o cenário da cidade de Bielefeld? Leonel olhava para nós e dizia assim, colorido. Tá, mas me dá uma referência. Não, cara, tem que ser colorido. Era esse o tratamento que a gente recebia na hora de perguntar, ter uma referência, alguma coisa assim. Então, na verdade, cara, o legal, assim, isso para nós foi um desafio, mas por um lado foi muito bacana, porque a gente pode dizer que, na verdade, eu acho que tipo, a maior parte dos cenários de Tormenta tem muita coisa que nunca apareceu no Tormenta antes, fomos nós que desenvolvemos assim, a partir de nada, do zero. Assim, eram as descrições do que estavam nos livros, que eram meras frases, meros textos, e a gente fez todo esse desenvolvimento. Foi bem difícil, mas hoje a gente olha e diz, cara, quem praticamente criou Lenórien, a cidade élfica, fomos nós que criamos a cidade de Lenórien. Então o público imaginamos que o público vai reconhecer bastante isso. Esse aqui é um dos primeiros cenários. Eu mostrei para vocês ele na versão original, ele era verde. O pessoal reclamou muito de um cenário verde, que agredia muitos olhos, segundo eles. Então a gente fez um cenário bem mais bacana. E ele foi o primeiro cenário que a gente fez, porque nosso desafio era, a partir do nosso primeiro cenário do protótipo, quando nosso primeiro mês foi justamente reconstruir e encontrar a estética adequada para os novos cenários. Então a gente ficou 1 mês para reconstruir os cenários da primeira fase que a gente tinha feito em protótipo. E dali decidir qual era exatamente a estética que nós ia trabalhar, como é que ia ser o acabamento das texturas, como é que ia ser o nosso processo de modelagem, como é que tudo ia funcionar dentro dos cenários. Foi um processo bem extenso, principalmente para mim, para o William e para o Cristiano,
que o William foi responsável pelo level design, o Cristiano, assim como também a modelagem dos objetos. O Cristiano fez muita modelagem e acabamento de iluminação. Esse acabamento que vocês estão vendo foi o Cristiano que meteu a mão na massa. E eu participava diretamente na produção, junto com a produção de texturas, tanto para personagens quanto para cenários. E o legal é isso, né? Tipo, quando a gente começou a lançar umas imagens assim do jogo, como é que estava sendo produzido, como é que está sendo acabado, curiosamente o site que mais odiava a gente começou a falar bem da gente, sabe? E esses aqui são 2 comentários bem divertidos que a gente tem, né? Não é que a gente guarde rancor, não é nada disso, né? Mas é que eu adorei essa frase, sabe? Orgulho de ser brasileiro, sabe? E antes o pessoal dizia assim, cara, eu já apoiei agora, perdi dinheiro. Agora o pessoal fala, tá vendo? Eu apoiei lá no início. Então, meu apoio e meu dinheiro já tem. Vai, Brasil! Sabe? Então, a gente acha engraçado um pouco, assim, hoje, assim, o processo todo, né? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho, a gente já falou um pouco da história, né? Como é que foi processado tudo isso, vamos falar exatamente bem o nosso processo de produção. Acho que é legal, então eu vou pedir para o Raguzzi falar um pouquinho, junto com o William também. O William quer falar um pouquinho, o Raguzzi? Raguzzi, fala um pouquinho para estar com... Bom, a primeira coisa que a gente fez, né, a partir do momento que a gente tinha que o escopo do nosso jogo seria um beat'em up, a gente teve que buscar referências, né? Então temos ali o clássico Golden Axe, lá na esquerda. Tá? Aqui embaixo é o Shadows of Mystara, que é Dungeons and Dragons, né? Então beat'em up misturado com RPG. E a nossa principal referência, Secret Citadel, que é um jogo que está no Steam, que é mais recente, que também é da direita em cima, que era bem a cara que a gente queria fazer, né? Que ele mistura toda aquela questão dos atributos do RPG junto com a parte do beat'em up, né? Inclusive com a parte estética também, mais parecida com a do Tormenta propriamente dita, né? Por ser até um jogo mais moderno. O Shadows of Mystara é um jogo de arcade, que ele foi relançado para PlayStation e acho que para Xbox. E ele para nós foi uma referência, principalmente o pessoal da Jumbo, eles vieram falar com a gente e falaram, cara, a gente quer um Shadows of Mystara. Foi isso que eles falaram para nós no início, porque o Shadows of Mystara ele tem muito roteiro, tem muita história. E o pessoal de Tormenta vai querer um jogo que tenha história para poder ler, para acompanhar. Então isso foi primordial para a gente. Golden Axe não foi uma referência, assim, né? Mas a gente, enfim... Só resgatamos o clássico, na verdade, né? Na verdade, um remake do outro, né? Só que com elementos diferentes. Mas para nós, realmente, o Secret Citadel foi mais importante, principalmente para a parte de gameplay, assim, uma referência para nós. Né? A gente ficou várias horas jogando ele antes de determinar realmente o que a gente não ia fazer no jogo. Né? A gente tinha que mandar o pessoal parar de jogar para poder trabalhar um pouco, porque tinha dias que eram tensos, assim. Né? Os concepts, o Johnny, levanta aí, Johnny, oi? Tudo bom? Levanta aí. O Johnny, ele foi... O monitor quer ficar sentado? Não. Quer falar um pouco? Não? Tá bom. O Johnny, ele foi... Quer falar, Johnny? Fala um pouco do processo. Os concepts eu trabalhei junto sendo orientado pelo Ed, em cima de modelos que iam ser utilizados, que iam ser implementados dentro do jogo. E em cima desse modelo que o Ed me passou, eu gerava ideias de armaduras, partes separados e misturava essas ideias e ia apresentando pro Ed, que ia sendo passado para o pessoal do Tormenta, iam sendo aprovadas ou não. No caso, eu gerei alternativas de armaduras de clérigos, guerreiros, e depois, mais pra frente, trabalhei em cima de silhuetas de goblins e monstros. Foi isso, acho. Mais ou menos isso aí. O processo, pessoal, para vocês poderem entender, a gente fez um processo mais ou menos assim. A gente tinha uma lista de inimigos. Oi? Consegue me ouvir? Não. A gente tinha uma lista de referências, tá, de personagens que a gente tinha que trabalhar, que eram clérigos, guerreiros corrompidos, goblins, hobgoblins. Tinha uma lista enorme a gente tinha que escolher. E o nosso processo, a gente não sabia exatamente que cara esses personagens tinham que ter. Então a gente fez uns estudos mais ou menos assim. O Johnny, ele produziu várias alternativas, está vendo aqui tem vários pedacinhos, né? E a gente montava no Photoshop uma composição e a gente gerou, pelo menos para cada um desses personagens, pelo menos umas 5 ou 6 alternativas, e a gente checava a silhueta dos personagens para ver se a gente conseguia enxergar diferenças claras e específicas desse processo. Isso é um procedimento tradicional de character design, em que a gente faz tudo por silhuetas para poder identificar a identidade desses inimigos. Aqui são alguns dos guerreiros, aqui são alguns dos clérigos.
Feito isso, escolhemos quais as opções e geramos aqui a ilustração de como é que seria a indumentária dele final. Aqui vocês podem ver os aprovados, vamos dizer assim. E a partir daqui a gente faz os desenhos de produção. São desenhos de produção que depois foram diretamente para o exercício 3D para fazer a modelagem aplicada ali. Aqui no caso o Gatsualit, que o Alessandro Lima produziu, e aqui um dos Hobgoblins que estão no jogo também. A Dora, vem cá um pouquinho, Dora. A Dora participou nos conceitos de cenários, né? Quer falar um pouquinho? Não quer falar. A Dora fez esses conceitos de cenário, quando na verdade nós estávamos na fase de pré-produção, a gente não tinha produção de verdade ainda acontecendo. E a gente ficou um mês agora, mais ou menos, assim, trocando ideia, buscando referências, montando, e a Dora ilustrando ideias de como é que seriam. O curioso foi o seguinte, tipo, algumas das referências que a Dora criou, desculpa, a gente acabou não utilizando, porque depois a gente começou a ver que pela jogabilidade, a forma como iria funcionar o jogo em si, algumas das referências não iam funcionar. Então, por exemplo, assim, a Dora fez os conceitos para nós do palácio, que foram bem úteis para nós, muito mais uma questão de mood e de estética dos elementos que não estão no chão. A gente pegou uma estética que não voou para fazer. Em arabescos ela produziu, a gente usou, replicou direto no cenário. Essa aqui é a cidade élfica que eu mostrei para vocês antes. Vocês viram que é bem diferente daquele conceito original. Antes era para estar no chão. As primeiras ideias do pessoal do Tormenta é que estivesse no chão. Depois, posteriormente, o William deu a ideia de a gente fazer suspenso, porque é uma referência mais clássica, e que a gente quebrasse com a normalidade do jogo. O William, no processo de level design dele, ele aplicou essa questão de poder pular barreiras, pular fendas e coisas que dessem uma jogabilidade um pouco diferente para a fase. Obrigado, Dora. Esse foi um cenário que ele foi ipsis usado do jogo, né? Que é a mesma aldeia que vocês viram antes, só que agora destruída pela tormenta, que a gente não falou um pouco do roteiro, mas o roteiro é mais ou menos assim. O Samson e a Selena são dois heróis de Tormenta, que eles estão dentro de uma das batalhas mais famosas de Tormenta, chamada Batalha do Castelo da Maride, em que é um castelo medieval que está sendo atacado pelo Gatsualit e a Tormenta. A Tormenta é uma chuva ácida que vem e destrói tudo que tem ali por perto e corrompe as pessoas que estão lá. Então, tipo assim, os caras que eram bons viram maus. Então, na verdade, na primeira fase, tu é o herói dentro da tormenta, enfrentando os soldados que eram teus aliados, que eles foram corrompidos. E quando eles chegam, vamos dizer assim, no final da fase, são 4 cenários, eles encontram o Gatsualit, encontram o vilão final. Só que no jogo, é a primeira fase do jogo, como é que tu vai enfrentar o vilão final da primeira fase? Então, o Gatsualit, na verdade, eles vão ser corrompidos pelo Gatsualit, eles estão prestes assim, a ser corrompidos, e eles são salvos por deuses que lhes conferem assim, tipo, poderes para eles pudessem sobreviver ao ataque da tormenta. Só que eles fazem meio que um pacto com eles, assim, tipo, agora vocês vão ter que viajar pelo tempo durante todas essas etapas da história de Tormenta são famosas, porque o jogo ele passa assim, a Tormenta tem vários ciclos, vários anos, séculos que se passam nas histórias. Então o jogo ele retrata os principais momentos da história de Tormenta de Arton, que é Arton, o nome do universo, né? Em que eles acabam participando. E aí lá no final do jogo tu volta a enfrentar o Gatsualit, só que agora tu já evoluiu de nível, tu já está mais forte, tu volta para o mesmo momento em que tu estava antes, né? E eu não vou falar o final porque vai estragar a surpresa, né? Mas enfim, spoilers, não. William, dá um chego aqui. Posso mesmo. William vai falar bastante agora de produção de cenário, para vocês poderem entender um pouco o nosso processo. Senhores, então, em primeiro lugar, sobre eu ser reclamão e tal, eu vou falar. Ele vai reclamar. Eu vou falar. O Ed era muito bom, né, cara? Aquele primeiro cenário que vocês viram da Dungeon, a gente tinha aquela primeira versão do protótipo, e quando a gente começou a produção, o Ed falou, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é melhorar os 3 primeiros levels, que está dentro do roteiro, então a gente vai manter isso, você só dê uma melhorada. Aí eu e o Cristiano, a gente olhou, vamos dar uma melhorada nesse troço tanto. Daí a gente começou a ver que não tinha solução, né, cara? Não tem como melhorar aquilo. Aí a gente teve que apagar tudo e começar do zero, mas pro Ed era só lá e corrigir, né? Nossa, sim. Aí, e sobre os conceitos da Dora, realmente a questão de mood foi muito importante.
Mas o maior problema que a gente encontrou é que os concepts da Dora não previam a câmera do jogo. Então a gente não tinha posicionamento de elementos, a gente não sabia exatamente como posicionar e colocar as coisas dentro do jogo de um modo que fosse agradável visualmente. Então, enquanto o Cristiano, que por sinal foi uma baita ajuda no processo, enquanto ele fazia, a gente reconstruiu a primeira fase basicamente desse modo. Isso aqui é a fase do castelo, mas a primeira fase foi reconstruída com blocagem pura. E quando a blocagem terminava, eu passava para o Cristiano que começava a implementar os assets. Então, porque os cenários eles tinham um problema, como eles foram feitos com um protótipo de 2 meses, eles não contavam uma história, sabe? Era um cenário com paredes e tipo, parecia uma dungeon genérica, que nada tinha acontecido ali, era só uma dungeon. Mas na verdade tu estava dentro de uma dungeon, de um castelo que estava sendo invadido e tal, e demônios para toda parte. Então a gente reconstruiu tudo tentando dar uma caracterizada melhor no cenário. Essas entradas aqui que mostram caminhos alternativos, sabe? Tipo, isso não tinha, era parede fechada, era tudo verde, sem vida, sabe? Era uma coisa muito sem graça. Então, daí basicamente a gente trabalhou desse modo, sabe? A gente fazia a blocagem do level design aqui, tanto para uma questão de gameplay, porque a gente precisava de zonas de combate, a gente precisava de ter ritmo no andamento do jogo para que ele se tornasse interessante, porque daquele modo extremamente linear ele não era agradável de jogar, tu cansava de apertar do lado e não fazer nada. Só um comentário, a gente ficou muito tempo jogando e testando só naquela blocagem, né? Os programadores estavam já acostumados com os bloquinhos ali e tal, e a gente programou basicamente em cima só da blocagem o tempo todo. Existe uma coisa interessante da blocagem também, que aqui, por exemplo, na blocagem eu botei pilar, sabe? E mostraram isso aqui pro pessoal da Jambô. E o pessoal da Jambô, eles queriam então que tivesse pilares. Só que pilares não comportavam na nossa câmera, sabe? Cara, não vai aparecer os pilares. Não, mas tem que ter pilares e tal. Daí a gente chegou em plataformas fluentes, sabe? Porque é um castelo mágico. Aí eu usei meu poder de persuasão. O poder de persuasão. Muito bom. É o famoso do cara, não tem prazo. A gente vai fazer isso. O Ed botou carisma. Eu tenho o carisma ali. Pode passar. É que igual a tentativa da blocagem, na verdade, é uma tentativa de expressar visualmente a silhueta do jogo dentro da câmera. Aqui a gente não tem a visão da câmera, né? Mas a ideia era sempre como é que vai ficar a visualização da silhueta do cenário como um todo, assim, sabe? Tipo, a percepção visual de como isso te agrada ou não. Aí algumas distribuições de itens, que vai ter que ter uns barris ou não, sabe? Eles podem ser objetos destrutíveis ou podem ser meros elementos cenários, mas a presença deles ali te dá uma sensação melhor do que se fosse só vazio. E quando a gente tinha cenas vazias, tipo, cara, pega e produz, sabe? A gente sempre encrencava na mesma situação de, cara, mas o que eu vou pôr aqui, sabe? Eu não sei o que pôr, eu tô criando concept e cenário ao mesmo tempo, não dá, a gente vai ter que parar o processo e fazer blocagem, senão não vai dar certo. E tanto é que o Ed, no início, ele foi meio contra, mas depois ele viu a verdade e tal. Troca a imagem aí. Então, vocês veem que, tipo, volta de novo. Essas áreas de combate aqui, essas áreas sim são as áreas de movimentação. Tipo, então, o personagem está limitado extremamente ali. Então, quando a gente passava para a arte final, aquilo ficava mascarado, óbvio. Era assets, barreiras invisíveis, enfim. Barreiras invisíveis é uma coisa que o Cristiano batia muito, que ele não queria, porque ele falou que perdia a consistência, então era melhor inventar alguma coisa que impedisse o player de sair fora. E tem uma coisa, né, que para nós, assim, foi uma coisa que agregou muito para o projeto, não apenas por uma questão, como o William está falando, tipo assim, cara, a gente precisa fazer a blocagem para fazer depois fazer o concept, foi uma coisa que foi curiosa. A gente produziu da seguinte maneira: o William fazia toda a blocagem com a câmera que nós estávamos usando. A partir daí, a gente imprimiu as telas. O Johnny pegou esses prints assim, no Photoshop e ele foi ilustrando por cima. Por quê? Ali, assim, tá vendo onde tem uns cilindros ali? A gente não sabia na hora, o William não sabia, ninguém sabia o que ia ser aquilo. Vai ser um barril, vai ser um monte de feno, vai ser, sei lá. A gente criou uma lista de assets
passamos para o Johnny dizendo, Johnny, ó, tu vai preencher agora esse cenário naquelas posições onde eles estão com esses assets aqui que nós temos. Então vai ilustrando e depois, né, no nosso processo interno, nós vamos colocar esses assets ali. E o que isso trouxe para nós de muito positivo, que é uma dica que eu acho que, uma coisa que para nós, assim, foi valiosa e eu acho que é muito importante a gente passar isso para vocês, que é a questão, a diferença entre vertical slice e horizontal slice. Porque assim, aquele nosso protótipo era um vertical slice. A gente tinha 3 cenários, a gente tinha para entender como é que jogava, como é que movimentava, como é que funcionava. E a gente, quando a gente começou o processo do novo jogo, ainda era um vertical slice nosso primeiro mês. A gente fez o quê? Refizemos os cenários anteriores, melhoramos nosso sistema de combate, trabalho, e no final tivemos um demo, que foi horrível aquele demo no primeiro mês, péssimo. Mas o que era muito importante para nós? Eu quero que vocês entendam agora a diferença, por que isso foi importante. O horizontal slice foi o que permitiu que a gente enxergasse o jogo inteiro, de uma vez só. E isso foi um trabalho que o William produziu, fazendo todo o level design do jogo inteiro. Ou seja, enquanto estava eu e o Cristiano produzindo os assets, modelando, texturizando, fazendo ideias, ele estava lá fazendo todo o level design. E aí o que aconteceu? Na Unity colocamos todos os cenários para a gente poder testar o jogo inteiro para depois ver se era legal. Então o que acontecia? Assim a gente testava a fluência do jogo. Eu fiz um cenário que tem tais elementos, né? Vamos ver se isso vai repetir depois, vamos ver a cadência de dificuldade do jogo e principalmente o tempo que o jogo ia levar para o cara poder percorrer todos os cenários. E a gente cronometrava. No início, eu lembro que o nosso primeiro demo com todos os cenários durava mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. Passando correndo, né? Passando correndo. E hoje a gente tem um jogo que, se vocês estiverem entre os 6 melhores jogadores do mundo de Tormenta, vocês vão levar uma 3 horas e meia. O jogo dura isso sem ver as cutscenes. Então a gente calcula mais ou menos que um jogador noob vai levar pelo menos umas 8 horas para terminar esse jogo. Então isso para nós foi um elemento muito importante, porque a questão tempo de jogabilidade para o nosso produto era absurdamente importante. Para um cara que vai jogar um jogo desses, que contribuiu, que vai esperar um jogo legal. Então, foi o horizontal slice, entende? O horizontal slice, tipo, se tu montar todos os cenários, poder enxergar o jogo inteiro, que permitiu que a gente visualizasse o jogo por completo. E não meramente no vertical slice. O vertical slice funciona lá no início, mas depois chega uma hora que tem que ter a visão completa do processo que vocês estão produzindo. Mais uma coisa? Sim. Até complementando que realmente o vertical slice chegou num dado momento, antes de a gente começar a produção das blocagens, a nossa preocupação é que, cara, sabe, tem que ficar bonito isso aqui. A gente prometeu que ia melhorar e são vários cenários. A gente ia produzir um a um, a gente estava louco. A gente ia produzir um a um, tipo, ficou bonito isso aqui, vamos partir pro próximo, sabe? Não, a gente sentou e realmente, foi o que ele falou, a gente fez a blocagem toda para ter uma noção real do tamanho do projeto e do tamanho da engronha que a gente tinha. E a gente partiu dos cenários mais difíceis primeiro, na nossa concepção original. A gente achava que os cenários mais difíceis nós ia fazer primeiro e os mais tranquilos ia fazer no final. Só que a gente teve uma surpresa, né? Mas tudo bem. E mais uma coisa sobre os concepts. Embora o Johnny tenha carinhosamente desenhado os concepts em cima das câmeras, isso não necessariamente significa que a gente seguiu eles à risca. Porque na hora de aplicar os elementos 3D era um pouco diferente. Então a gente mudava uma coisa para cá, outra para lá. Mas de auxílio sempre foi. Bom, a gente usou o Blender, né? Esse personagem aqui foi modelado pelo Anderson, que é a Selena. Foi modelado pelo Anderson, que é da Monster Badge, ele fez para nós esse personagem. A gente fez toda a animação usando o Blender, as texturas também a gente texturizou e testou usando o Blender mesmo. O Ed aprendeu a usar o Blender no processo. Eu acho que perdi more about that. Mas a parte de produção, então a gente pegava do Blender, jogava na Unity, né? Por causa da integração e tal. Fazer mapeamento de textura, tudo lá dentro. Esse esqueleto aqui foi produzido pelo Cássio. Pelo Cássio Souza, o Candango, que também está para se formar. Vai estar no modelador, inclusive. Ele trabalhou no primeiro protótipo também e ele colaborou com a gente com esse personagem que é um esqueletinho clássico do RPG. Basicamente, cara, Blender, Unity e Photoshop foi o que a gente usou, né? No processo de produção, então não tem muito o que dizer.
Eu acho que é sem esquecer do Thiago Bruno dos Reis, que ele entrou no meio da coisa toda, no meio da confusão. Aprendeu muito. Entrou junto com a gente, começou a trabalhar direto, assim, como voluntário, foi muito bacana. Valeu, Thiago, as tardes todas. O Cristiano queria matar ele nisso. Sim. Entregar tudo torto. Entregar tudo, mas depois ele aprendeu. O jogo todo, as cutscenes são todas ilustradas por mim. Essa é uma das etapas que nós estamos agora, estamos finalizando as ilustrações. Ele é o clássico, lembra aqueles RPGs clássicos que tu vai apertando o botãozinho, vai aparecendo o rostinho, ele mexe o rosto, aparece o texto? A gente decidiu seguir as cutscenes dessa maneira porque a gente não ia ter dinheiro para fazer animação dentro do jogo. Então fomos pelo processo clássico. Eu ilustrei ao todo, foram 68 rostos, assim, e as cores foram feitas pelo Ricardo Riamonde, que é um colorista do Tormenta, já conhecido. E é sempre assim, é sempre uma ilustração no fundo. Essa ilustração não está pronta ainda, falta aplicar as cores, né, apenas usando uma textura, mas é um desenho feito a lápis e as cores vão estar aplicadas junto. E os personagens ali foram feitos a nanquim, lápis, nanquim, usando o Photoshop e uma mesa de luz para poder tratar, para poder fazer os desenhos, e cor em Photoshop também. Aqui são outros personagens, vocês terem um acabamento mais ou menos de como é que vai ficar dentro do jogo. Esses rostinhos ali, né? Alguns personagens clássicos. Essa personagem da esquerda ali é uma personagem colaborador. Um cara pagou R$800 para ter esse personagem no jogo. Então, para nós, assim, a gente tinha que dar um destaque legal para os personagens, assim, como um respeito de quem colaborou com a gente. A gente fez com todo carinho, para o pessoal poder ver ali. Raguzzi? Beleza. Para falar um pouco da programação, então, como é que foi o Tormenta, tá? Quando a gente começou, a gente teve que primeiro organizar a equipe de programação, tá? Uma coisa muito importante quando vai começar o projeto, a gente fez isso no início, só que depois de um pedaço a gente não manteve do jeito certo, tá? Mas o que eu diria assim, o principal para começar é estabelecer padrão de desenvolvimento para o pessoal da programação, tá? Todo mundo tem que escrever o código do mesmo jeito, todo mundo tem que criar variável do mesmo jeito, fazer função do mesmo jeito, para facilitar a comunicação entre a equipe. Tá? O que aconteceu? A gente começou assim, começou todo mundo bem. Tá? Em determinado momento, por causa da pressa, por causa do prazo que a gente tinha, a gente começou a apertar as coisas e não correu mais do jeito que era para ser. E aí, beleza, né? Fomos indo do jeito que dava e perdemos um pouco dessa questão do padrão de desenvolvimento. Tá? Então, hoje, né, para fazer os ajustes finais, a gente nota, né, tipo, se tivesse o padrão desde o início, né, não estaria, seria mais fácil de achar as coisas hoje em dia, dentro do código. Tá? Para ter uma ideia, assim, a gente levou mais ou menos um mês e meio para conseguir fazer a primeira build jogável, dos 6 meses, foi mais ou menos, né? Um mês e meio para ter assim, agora dá para jogar. Tá? E era horrível. Perdão da palavra, uma bosta. Né? Não era nem um protótipo aquilo. Né? Por quê? Tinha que fazer parte de movimentação de personagem, a gente precisava ter o personagem animado para poder tocar uma animação para dar um feedback, porque senão a gente ia usar só as cápsulas da Unity andando de um lado e para o outro. Né? Então, a gente tem que fazer muita coisa para começar a aparecer o jogo. Enquanto isso, o pessoal da arte estava fazendo personagem, fazendo animação, fazendo cenário, fazendo um monte de coisa. E a gente não tinha nem como botar isso ainda lá, porque não tinha um jogo ainda. A gente estava fazendo a programação. Tá? No início, a gente teve que fazer várias partes do nosso sistema do jogo, tá? Para conseguir fazer ele funcionar. Como o nosso escopo é um jogo beat'em up, então o nosso sistema, vamos dizer, primordial, mais importante de todos é o sistema de combate. Tá? Que foi quem começou a fazer ele, né? Na verdade quem mais fez a parte dele foi o Christian Ritter, que ele tinha feito já um sistema no projeto 7 dele. Né? Ele trouxe para nós e a gente trabalhou em cima e modificamos. Tá? Até depois eu posso mostrar no Note ali alguma coisa, quando a gente trocar os computadores. Né? Mas basicamente, o que esse sistema permitia a gente fazer? Tá? A gente precisa determinar a cada animação dos nossos personagens, tanto os personagens controlados pelo jogador quanto os inimigos. A cada animação a gente precisa determinar aonde são os pontos que vão colidir os ataques. Porque o ponto onde vai acertar é fácil, né? A própria cápsula ali do personagem sempre vai acertar ele, beleza. Mas o ataque, né? Então, a partir desse editor que o Christian montou,
a gente conseguia dar um preview na animação, parar no frame que a gente queria e só apertando os botõezinhos a gente dizia, aqui eu começo a verificação de colisão e aqui eu termino. Tá? Junto com isso foi feito um outro sistema, porque a gente está usando a Unity 3.5, não a 4. Então a gente não tem o mecanismo. Tá? Isso foi o problema. Então, para poder resolver isso, a gente fez, entre aspas, o nosso próprio mecanismo dentro da Unity. Tá? Que um sistema que pudesse controlar melhor essas animações. Então, para dizer como que vai de uma animação para outra, as regras que vão de uma animação para outra, tem um baita XML para cada personagem. Tá? Então, por exemplo, o Samson, por exemplo, o combo principal dele, ele dispara 3 ataques. Ele só pode executar o ataque 2 depois do ataque 1. Ele só pode executar o ataque 3 depois do ataque 2. Então todo esse link que acontece está lá descrito no XML. Lá tem as regras de como as coisas se combinam. A animação do ataque 2 entra 1,5 segundo depois da 1. O ataque 3 entra tanto tempo depois e assim por diante. Tá? Então até a gente arrumar isso tudo, fazer cada um funcionar, deu trabalho. Por isso que nesse 1 mês e meio não era um jogo. Porque isso aqui não estava pronto ainda. Isso aqui estava pela metade. Tá? Então, o primeiro primordial sistema que a gente teve que implementar foi o sistema de combate, porque sem ele não existiria o beat'em up, né? Não aconteceria absolutamente nada. Né? Passa aí, Ed. Outra coisa que ajudou bastante na nossa produção, né? Isso aqui foi feito pelo Vitor, foi ideia dele e que realmente ajudou muito. Tá? Depois que a gente começou a ter esse sistema já mais integrado, funcionando, né? Que já estava ali, já estava jogável, vamos dizer assim, a gente precisava testar individualmente cada coisa. Só que a gente não tinha ainda o cenário concluído. A gente tinha blocagem, ok. Mas aí eu vou enfrentar o inimigo tal, o esqueleto. Tá, o esqueleto é só na 4ª fase. Bom, então eu vou botar o esqueleto na 4ª fase. Aí o colisor não estava certo. Enfim, o que a gente fez? A gente criou então, a ideia do Vitor, um cenário de teste. Tá? Então o que acontecia ali? Ó, como vocês verem em cima, a gente tem uns campos que eu conseguia escolher o inimigo que eu queria. Eu setava os parâmetros dele, no caso a inteligência dele, os dados, os atributos dele, força, destreza, enfim, toda a parte que já estava pré-setada, e a gente simulava uma batalha, uma batalha assim, entre alguns personagens que a gente queria naquele momento. Tá? Isso ajudou muito, tanto para produzir o jogo, como para testar depois também. Tá? Porque daqui muita coisa errada já acontecia aqui, a gente não precisava rodar o jogo inteiro para testar. Né? Claro que depois, quando a gente juntou as coisas, ocorreu outros problemas. Né? Mas isso aqui foi fundamental desde o início para a gente testar. Todos os personagens do jogo foram primeiro jogados e testados nessa cena aqui. Tá? Que a gente consegue setar parâmetros para ela fazer do jeito que a gente quiser. Né? Inclusive, pelo próprio editor da Unity, a gente altera direto as variáveis também, né? Botando todas elas públicas, então também facilita bastante o nosso trabalho. Bom, uma outra coisa, né? Não sei se o William vai querer voltar aqui para falar. Tu quer, então volta. Isso é importante, cara. Uma coisa que é meio problemática Quer contar a história? uma coisa que a gente teve dificuldade no início na Unity foi a questão de fazer os efeitos do jeito que a gente queria. Tá? Aí o William vai contar a história de como foi divertido. Né? Então, chegou um dado momento do jogo, cara, precisamos de feedback. E aí o Ed falou, William, terminou as blocagens, né? Tá, então senta ali e faz partícula. Aí, né, o jovem garoto sentou e foi fazer partículas. E passou um mês fazendo partículas, eu acho. Foi muito tempo fazendo partículas. E quantas ficaram boas? Calma. Não. E aí chegou um dado momento que a gente, cara, isso não tá funcionando, sabe? As partículas, elas estavam ali, mas elas eram muito amadoras. Eu não conseguia, tipo, a Unity, ela tem um sistema de partículas bom, mas por mais que eu estudasse, tipo, existiam limitações, tanto pela estética que a gente queria aplicar no jogo, quanto, tipo, pela, sei lá, limitações mesmo, sabe? Por exemplo, na Unity 4, o sistema de partículas tem uma feature que ele aceita colisões. Então, colidiu com o chão, ele, sabe, libera outras partículas. Tem física na colisão. Tem física. E na Unity 3 não tinha, sabe? E boa parte, tem que fazer uma animação mais cartoon aqui, tem que ter um splash de dano, não pode ser... Tá, mas então quer dizer que eu vou ter que fazer animação, né? Porque não pode. Então, o sistema de partículas, ele é muito bom para casos meio específicos. Enquanto tu quer fazer uma coisa mais trabalhada, ele é bem complicado. Então, aí aconteceu que a gente começou a pesquisar, né, cara? Tem que ter algum pacote de partícula, alguma coisa, alguém tem que saber dizer como é que faz o negócio do jeito certo, né? Aí a gente achou
o pacote pago. Conta a história, cara. Foi lindo. Bom, a gente achou na Asset Store da Unity um FX Maker, que custava $100. Contudo, entretanto, porém, a gente não tinha mais dinheiro. E aí, a gente estudou e vimos que era a melhor opção a gente poder comprar esse, né? Só que aí o dinheiro já tinha acabado. E aí, eu saquei o telefone, liguei para o Guilherme do Jambô e perguntei assim: Guilherme, me diz uma coisa, tu bota a mão no bolso. Ele, por quê? Bota a mão no bolso. Botei, já falou rindo assim, né? Vê se tu acha R$220 aí no teu bolso. Por quê? Não sei, cara, tu quer um jogo bonitinho ou tu quer um jogo lindo? Aí ele ficou, eu juro, acho que ele ficou uns 2, 3 segundos quieto. Eu quero um jogo lindo. Pois é, cara, custa R$220. E, cara, o que tu tá falando de uma vez? E aí a gente convenceu, né, o Guilherme a comprar com o cartão de crédito dele. Né, e a gente comprou o FX Maker, que foi para nós, foi a solução de todos os problemas. Não só para o William, mas para mim também, porque a gente tentava encontrar uma estética para essas partículas, tinha que demandava trabalho de texturização para produzir, era um inferno. E a gente descobriu isso aí, só que o FX Maker, o William vai comentar, e não era tão simples assim de se usar. Né? Assim, o FX Maker ele vinha com bastante coisa pronta, várias soluções prontas. E, só que até o Vitor sofreu bastante com isso, porque a gente terminava as partículas, o qualquer ficou bonito, passa pro Vitor. Aí chegava no Vitor, cara, na minha programação isso aqui não funciona, porque tem que ativar o que aqui para destruir esse troço, sabe? A gente teve vários problemas nesse sentido. E eu quero que vocês deem uma olhada naqueles 3 painéis abertos. Aqueles 3 painéis juntos, eles fazem uma dessas partículas, assim. Eu não sei qual é, eu não lembro. Talvez seja soltando fumaça ali, sabe? Mas, tipo, é muito parâmetro para te ajustar, cara. O FX Maker, tipo, depois de uma estudada, que eu botei fora todas as partículas que foram feitas antes. Foram todas fora, né? Foi tudo fora. A gente deu uma estudada e tal, e começou a ver, cara, partícula boa na Unity tu não faz só com partículas, tu tem que usar animação junto, tu tem que fazer um monte de coisa, cara, escrever script. Se tu usar só o sistema de partículas não vai ficar polidinho. A gente, essa explicação técnica nós vamos encerrar agora, então nós vamos mostrar o jogo para vocês, está aqui no Note do Raguzzi, vamos só trocar. William, dá uma entretida no povo, isso aí, uma coisa. Vamos fazer assim, enquanto isso, alguém tem perguntas, dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Fred? Eu quero perguntar uma técnica. Vocês usaram o Higify do Blender e se usaram, quanto vocês usaram? Eu gostaria, mas o meu microfone não está acendendo. Sim, cara. Não. A gente começou usando o Higify. Aliás, a gente usou o Higify, desculpa. É porque alguns rigs não foram feitos internos nossos. Cadê o Fred? Alguns rigs não foram internos nossos. A gente, por exemplo, o Samsung, que é o primeiro principal, ele veio rigado já, que o André modelou ele. Mas ele usou o Blender como rig também. Mas eu lembro que tinha um problema no Higify, que ele tinha muita informação, ele tinha muito bônus. Então, tipo, o nosso personagem, o Samsung, por exemplo, ele tinha as animações dele, só que ele tinha 60, 70 megas, sabe, por causa da quantidade de bônus e informação de timeline. Aí a gente foi lá e limpou todos os bônus e ele ficou leve, sabe? É porque o Higify é mais para animação mesmo, né? Não para game. Referente à história do Tormenta, no caso do jogo, eles, dentro da história do jogo, eu queria saber um pouco depois que comentou sobre a trilha musical, né? No final do jogo eles vão começar... Está funcionando aí, Então, alô? Voltando à pergunta. Referente à história do jogo, né? Tu comentou que o Tormenta faz muito dessa cálculo, não me lembro a expressão que tu usou, mas ele vai utilizar isso se depois do jogo eles vão partir da história dali em diante com os acontecimentos que ocorreu dentro do jogo? Na verdade, não. É porque eu não posso contar o final do jogo, porque senão vai estragar, né? Mas assim, as fases do jogo do Tormenta, eles já são histórias conhecidas dentro do universo. E os personagens, vamos dizer assim, as histórias já são conhecidas nos romances, nos livros de RPG, nos quadrinhos, com outros personagens, só que são grandes batalhas. Então supõe-se que
dentro dessas batalhas existiam vários e vários guerreiros lá dentro. Então, foi uma maneira da gente introduzir dois personagens novos, em que eles, dentro da história original, eles não interferiram na história original. Então, vamos dizer assim, essa foi a primeira ideia que a gente teve, foi a ideia que a gente acabou levando. Mas naquele momento, quando a gente começou a fazer, era muito assim, tá, e se a gente desistisse depois da história, como é que a gente ia criar dois personagens que vão batalhar nas maiores histórias conhecidas, sem que depois tu vai ler o romance para dizer assim, ué, mas eu joguei o jogo e não era assim. Entende? Então, a gente tem, o jogo tem uma explicação lógica para isso, né, para que não atrapalhe as histórias dos romances e dos quadrinhos, para que não tenha uma relação direta. Esses personagens encontram os personagens clássicos, e tem um encontro total, mas não é um encontro muito mais fortuito, ele não é tão importante assim que pudesse alterar as outras histórias. E o final do jogo ele revela bastante coisa que que explica isso, o motivo de não continuar interferindo em si com o processo. Tá? Posso dar play? A gente vai dar só um play, a gente já faz aqui. A gente tem dois dos melhores jogadores do mundo de Tormenta, né, que são nossos game testers aqui. Ativa o cheat aí. Tem que tirar a resolução. Luciano Benhur. Deixa rodar aí a abertura. Muito volume. É lá na mesa. Lá? É lá. Isso aqui tá no máximo. É. Essa música da 433, que a gente tinha comentado. O jogo ele é mais ou menos assim, ele salva, né, à medida que tu vai passando de cada cenário, ele salva o state do jogo, ele salva o jogo para vocês, salva o cenário e a configuração dos personagens naquele momento. Então podem colocar no jogo, e aí tu pode escolher o slot para salvar, já tem uns slots definidos, salva por cima. Dois jogadores, esses são nossos personagens. Obrigado por botar o placeholder ali. São as outras skins que a gente não tem a arte implementada ali. Eu vou jogar com a skin. Ok. Então joga com a skin diferente. Aí vem as cutscenes. Essa frase foi repetida muitas vezes. Todos os dias a gente dizia essa frase. Artam um mundo de problemas. Era o mantra da produção. Quer apertar Start? Consegue apertar 2 minutos assim. Pode. Aí os comandos do jogo. Os guris já estão acostumados. Dá para jogar com joystick e com teclado. E essa aqui é a nossa tela de configuração. Né? Para quem joga RPG deve conhecer já essas planilhas, em que os jogadores já começam com 10 pontos em cada atributo, né? E aí tu ganha mais 10 pontos para poder se implementar ali. Faz diferente, né? Cada personagem, cada jogador tem talentos para colocar. Bota ele no talentos ali, Bruno. Em que vai habilitar alguns comandos a mais, dependendo. Por exemplo, o Samson ele tem ali ataque poderoso, fúria e furtividade, são 3 ações que tu vai poder liberar para o jogo. E a gente tem as skills que a gente chama de talentos passivos, que são, por exemplo, vitalidade, redução de dano e foco em espada. A cada 3 níveis que tu evolui, tu vai ganhar um ponto para poder colocar num desses atributos aqui. E na outra página, tu tem pontos para gastar com atributos tradicionais do teu personagem. Escolher? Vou começar. Esse foi o primeiro cenário que já existia desde o nosso primeiro protótipo que a gente refez, que o William tinha comentado que a gente acabou adicionando, vamos dizer assim, a gente adicionou narrativa para esse cenário. Era para ser um cenário que tinha sido atacado, então a gente adicionou
bastante sangue nas paredes, barreiras ali que os outros soldados produziram para evitar o confronto. E tu enfrenta os inimigos chamados corrompidos, né? Os inimigos que eram do teu exército e que foram dominados pela tormenta. Pessoal, se alguém tiver perguntas aí. Alô? A minha pergunta é se foi trabalhado alguma questão de shader específico para o projeto ou se acabou usando material próprio da Unity ou se já tinha, ou se adquiriu algum material em cima disso. As duas coisas. A gente pegou as coisas da própria Unity e foi desenvolvido vários shaders para conseguir os efeitos que a gente queria. Nessas primeiras fases aqui a técnica não aparece tanto eles, mas depois, principalmente nas fases onde tem a tormenta, a gente tem shader de distorção para simular distorção temporal e vários shaders que fazem animação de cenário, tudo automatizado. Esses foram os principais que foram feitos, né? Aciona o escudo ali da Selena. E esse ali, por exemplo, foi um shader que a gente programou para conseguir fazer aquele efeito ali ao redor. Mas foi vários, foi mínimo uns 20. Tranquilo, assim, para conseguir fazer tudo. Existe algo programado para dublagem, para ser adicionado no jogo, assim, vozes, alguma coisa assim? Não foi nada previsto isso. Na verdade, foi, mas pelo prazo que a gente teria, não teria como. O próprio Guilherme Briggs, que a gente tinha comentado antes, ele tem um estúdio de dublagem lá no Rio de Janeiro que ele tinha se disposto a fazer as vozes. Então a gente teria a voz de Samson com Guilherme Briggs, nada mais nada menos que Guilherme Briggs. Só que por uma questão de prazo, tempo, nosso processo de implementação de áudio ia ser muito complicado e a gente acabou optando por não fazer. Só se a Jambô quiser pagar uma Special Edition, assim, aí a gente faz uma dublagem. Né? Atualmente o sistema não permite isso, né? Teria que fazer do zero um sistema que comportasse isso. Mais uma pergunta? Oi? Multilingue ou jogo? Não. O jogo é exclusivamente em português, nesse primeiro momento. A intenção é lançar exclusivamente para o mercado nacional, ainda nesse segundo semestre. E a partir do feedback que a gente tiver no Brasil, a gente pode traduzir isso para inglês e tentar mercados, né, mundiais, globais. O que acontece? Que, na verdade, assim, o Tormenta, ele possui personagens no cenário que é conhecido no Brasil. Dentro do exterior a gente não é nada, não é ninguém. Então, vai necessitar uma estratégia de marketing muito diferenciada, porque, na verdade, a nossa estratégia, na verdade, é o boca a boca aqui no Brasil. Como nós estamos funcionando, a gente não tem dinheiro para marketing. Então, tudo é meio divulgado boca a boca, mas é bacana assim, cara, a gente posta uma notícia e isso viraliza, assim, logo está todo mundo comentando. A gente tem esse ponto a nosso favor. Foi considerado um dos jogos mais esperados do ano, assim, dos jogos nacionais mais esperados, entre os jogos independentes. E a gente quer ver primeiro o resultado nacional para depois partir para uma tradução, alguma coisa assim nesse sentido. Mais uma pergunta? Gabriel? A gente está usando o Blender e Unity no nosso projeto agora e a gente está encontrando umas barreiras assim, de versão, questão de orientação dos eixos. Queria saber se isso foi um obstáculo para vocês, assim, quanto isso incomodou, se é que incomodou. Foi um baita problema. A gente teve que determinar uma versão que acho que é a 2.69, se não me engano, e só podemos usar aquela. Se eu trocar a versão do Blender, estraga tudo. E a sorte é que eu guardei o arquivo instalador do Blender. E a versão da Unity, qualquer uma, aceita 2.69? Isso eu já não sei, porque a gente está usando a 3.5.7 F6.
E é essa e não podemos mudar. Se mudar, estraga. No laboratório mesmo não consigo usar. A que está atualmente no laboratório agora é a 4.1 alguma coisa. Então já não é mais a mesma. A gente teve que solicitar o downgrade para conseguir continuar o projeto esse ano. Mais uma pergunta? Mais uma pergunta, pessoal? Como é que é? A recepção? Quer dizer, de como é que... Oi? Recepção de fãs. Como é que é a recepção dos fãs? Bom, até agora a gente tem tido um feedback muito positivo por parte dos fãs, mas é que o pessoal da Jambô, o que eles dizem para nós é que os fãs, assim, os que são fãs mesmo, eles adoram qualquer coisa que eles produzem. A Jambô tem um público bem fiel, então qualquer coisa que eles produzem eles acabam curtindo. Mas isso foi para nós um fator meio apavorante no início, porque a gente sabia que a gente mexia com uma expectativa de um público que estava esperando algo muito grande por parte da gente. O legal, a gente pelo menos visualiza isso, de que acho que a gente superou a expectativa do que o público imaginava que nós íamos produzir, até porque quando a gente produziu o protótipo e a gente fez a campanha de divulgação, foi um discurso que a gente usou no primeiro dia de trabalho, os guris vão lembrar disso, que a gente falou assim, cara, a expectativa sobre nós ela é mínima quando a gente começou esse projeto, porque o que o pessoal espera é aquilo que a gente produziu no protótipo do vídeo. Se a gente fizer melhor, nós já vamos sair ganhando. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Pelo menos esse é o feedback que a gente tem agora, até o momento. Mas é bastante esperado, muita gente está buscando informações, é bem bacana. Entrar na loja? É aqui a loja. Dá um enter aí. Fala aí. Eu só queria colocar que como a gente trabalhou com, por exemplo, para Jambô, a gente trabalhou com o pessoal que nunca tinha desenvolvido o jogo antes, né? E, então a gente teve que se policiar muito no sentido que tudo que a gente fazia, os caras achavam massa, sabe? Cara, isso aqui tá muito bom, cara, que, sabe, que ia fuder, é isso que eu queria. A gente falou, cara, será que eles estão sendo um pouco emocionados demais, sabe? O Leonel, ele era muito complicado, ele vinha aqui pra Fevale, tudo que ele olhava, ele amava. Sabe, a gente não tinha nenhum feedback real, tipo, cara, não gostei disso. Ele reclamou, acho que uma vez só, cara, de uma bobagem, assim. Foi dos pilares, né? Foi os pilares do castelo. Ele reclamou dos pilares. E alguma coisa em relação à cor, que devia ser mais vermelho. Ah, é verdade. Ele queria que todo o cenário fosse vermelho. Tipo assim, queimar a retina das pessoas. Esse cenário é uma das áreas de tormenta, então tipo, tem uma chuva ácida caindo, enquanto os personagens caminham pelo cenário, eles vão tomando dano. De alguns segundos, 10 segundos, eu acho? 20 em 20 segundos eles perdem 1 de dano porque eles estão expostos a chuva ácida. E esse aqui é um dos Uctrio, uma das criaturas do universo Tormenta mais, assim, que o fãzão de Tormenta mais queria ver. Ele queria um dia ver um Uctrio caminhando, realmente ele visualizava bastante isso, né? É um sonho dos caras que eles tinham. Vamos fazer mais uma pergunta só, pessoal, que aí a gente já passa para a próxima palestra aí. Mais alguém? Ninguém? Oi? Data de lançamento. Segundo semestre de 2014, nós temos nossas datas internas, que a gente não revela ainda, mas em junho nós vamos lançar, como vai ser, eu tinha comentado no início, evento comemorativo dos 15 anos de Tormenta, então o vídeo vai ser lançado para os fãs poderem, enfim, né, não ficarem preocupados que sim, o jogo está pronto, né, praticamente pronto, estamos só terminando alguns detalhes e vai ser lançado logo depois. O modo de lançamento, para quem se interessar, alguns aqui já tem uma cópia do jogo, né, garantida, vai ser lançado da seguinte maneira. Não vai ser lançado digitalmente no início, ele vai ser lançado exclusivamente numa versão especial, vai ser um livro, em que é um suplemento de Tormenta, que vai vir todas as informações do jogo, todas as ilustrações, dados do jogo, de produção. Ainda estamos verificando exatamente qual é o conteúdo desse livro, e o jogo ele vai estar encartado junto com o livro. Isso porque é uma maneira da gente evitar taxas e impostos sobre o jogo que a gente vai vender. Porque livro, como eles consideram que não existe imposto sobre transação de livro. Então nós vamos vender um livro
que tu ganha um jogo como brinde. Então essa é a nossa pequena estratégia. Vai ser distribuído uma das principais distribuidoras vai ser a Livraria Cultura, e a gente está planejando fazer um mega lançamento depois do segundo semestre em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, para poder fazer isso, a gente poder aparecer na mídia e fazer bastante coisa. Posteriormente vai ter uma versão digital exclusiva para o jogo. Aqueles que contribuíram anteriormente, compraram a versão digital, vão receber antes, é óbvio. Mas a gente entende que nesse primeiro momento a versão Special Edition, assim, o livro com o game vai ser a nossa prioridade no momento. Né? Fala? Cris? Vai ser um CD junto comigo, é isso? A gente está estudando ainda, a gente já orçou. Estou perguntando isso por questão de pirataria, essas coisas. Como é que está pensando isso? Como é que eu vou dizer? Pirataria no Brasil, não adianta. Sabe? Se tu colocar no Google agora, Tormenta Desafio dos Deuses, logo do lado aparece download. Sabe? Tipo, a primeira coisa da lista. A primeira coisa da lista é download logo do lado. E alguém perguntando em alguma resposta, onde eu baixo o Tormenta? Então, isso de certa maneira deixa a gente feliz, porque isso denota um certo sucesso do jogo, mesmo sem ter sido lançado ainda. Não é para nós tão preocupante, porque a gente entende que esse mercado nacional para nós não adianta, nós não vamos poder escapar da pirataria. Nós vamos lançar uma edição especial, por quê? Porque a gente entende se tu comprar o jogo, se tu pegar o jogo da internet, beleza, cara, pelo menos tu está jogando o nosso jogo, a gente está tornando ele conhecido, isso pode fortalecer a gente para fazer um segundo jogo, mas o cara que é fã mesmo de Tormenta, cara, ele vai pagar pelo livro. Essa é a nossa expectativa. Ele vai pagar pelo livro, ele vai querer ter uma edição especial, ele vai querer pegar o código do pessoal da produção, sabe? A gente enxerga dessa maneira. Pelo menos assim, essa visão compartilhada entre a equipe de produção e a Jambô. A gente prevê bem bastante isso. Pessoal, respondendo antes a pergunta que foi feita, esse cenário aqui é um cenário que foi utilizado em muitos shaders para realizar todas as animações dele. Ali atrás a gente vê várias coisas do próprio cenário, que seriam as partes de Tormenta, mas ali são tudo shaders que foram criados para animar diretamente. Então os modelos que estão ali, eles não são animados via animação do modelo, é tudo shader que faz aquilo lá. A gente teve que fazer todo um estudo, acho que eu ia levando umas 2 semanas, eu acho, até conseguir fazer o tentáculo lá ficar pulsando e parecer real, sabe? Porque é todo um estudo de textura misturado com cálculo, com matemática, com shader, é um monte de coisa. E nesse cenário também a gente tem as distorções temporais, que a gente vê que determinadas partes vão ficar como se estivesse tremendo, né? Porque afinal eles estão deslocados no tempo, de acordo com o nosso roteiro. Esse, repare ali bem no meio agora, ó. Toda a parte do fundo do cenário ela treme, né? Isso também é um outro shader que foi colocado para fazer isso. Beleza? Então tá, pessoal, obrigado aí. Vamos passar